Olá, então, continuando aqui a aula de CEP, agora nós vamos entrar na parte da criação da carta de controle efetivamente. No vídeo anterior, nós vimos o conceito, para que serve a carta de controle e a sua cara geral de como que é, né? Vimos lá naquela carta o limite superior de controle, o limite inferior de controle, a média e os valores oscilando ao redor da média. Agora, nós vamos, a partir de alguns dados aqui fictícios, aqueles que cabem na minha lousinha, criar uma carta de controle para que vocês possam aplicar esses conceitos e esses cálculos no exercício e na formação acadêmica de vocês. Ok? Para esse exemplo, eu peguei aqui dados aleatórios, né? Imaginem que determinada máquina, vamos colocar um exemplo assim, é uma padaria que está controlando a massa, está controlando o peso dos pães de queijo fabricados. Então, eles estão a cada hora lá pegando 3 pães de queijo fabricados e verificando o seu peso e anotando. E a padaria quer verificar qual que é o padrão estatístico do padeiro, né? Se o padeiro está seguindo corretamente a receita, porque se ele estiver seguindo corretamente a receita, os pães de queijo sairão com o mesmo peso, com a mesma massa aproximadamente. Então é isso que a padaria está querendo verificar aqui. Então na primeira hora houve 3 medições de 3 pães de queijo diferentes. 4,3 gramas, 4,5 gramas e 4,7 gramas. Na segunda hora também, sendo que os 3 pesaram 4,4 gramas. E assim sucessivamente, na terceira hora, na quarta hora e na quinta hora. Diante disso, o primeiro passo a fazer para a elaboração da nossa carta de controle é o cálculo da média de cada uma dessas horas, né? Então, foram 3 pães de queijo na primeira hora. Qual foi a média de massa de pão de queijo nesse momento? Qual é a média na segunda hora? Qual que é a média na terceira hora, quarta e quinta hora? Para o cálculo da média, nós vamos utilizar o conceito aqui da média simples, da qual nós somamos o número de elementos, somamos os elementos e dividimos pela quantidade de elementos. Ou seja, somo a massa do primeiro pão de queijo mais a massa do segundo pão de queijo mais a massa do terceiro pão de queijo e dividimos por 3. Por quê? Porque há 3 pães de queijo. Se fossem 5 pães de queijo, somava a massa dos 5 pães de queijo e dividia por 5. E assim sucessivamente. Né? Então, vou colocar aqui um esquema, né? O esquema da média, né? Como que nós podemos fazer a nossa média. Então, a média é a massa 1 mais a massa 2 mais a massa 3 dividido por 3. Ok? Esses valores aqui divididos. Depois, nós vamos calcular a amplitude. A amplitude é um valor estatístico que nos mostra qual que é a diferença entre o maior e o menor valor obtido. Simplesmente vamos pegar, dentre esses 3 dados aqui, qual que é o maior? O maior, 4,7. Qual que é o menor? 4,3. 4,7 menos 4,3, 0,4. E essa é a amplitude. Segundo exemplo aqui. Todos os valores são iguais, não tem um maior nem um menor. Então eu vou simplesmente dizer que a amplitude é 0. A amplitude dessa amostra é 0, não variou. O maior menos o menor é 0. Então eu vou pegar 4,4 menos 4,4 dá 0. E isso não tem problema nenhum. Certo? Vou parar aqui o vídeo para não ficar muito pesado e vou preencher a lousa. Quando tiver tudo preenchido com esses dados, eu volto em instante. Retornando agora com a tabela preenchida. Então o que eu fiz aqui? O cálculo da média. 4,3 mais 4,5 mais 4,7 dividido por 3, 4,5. 4,4 mais o 4,4 mais 4,4 dividido por 3, 4,4. E assim sucessivamente.
Depois calculamos a amplitude, sendo que é o maior menos o menor. 4,7 menos 4,3, 0,4. Segunda amplitude, 0, como nós vimos. Terceira, 0,5, 0,2 e 0,4. Faltou apenas um comentário, né, que estatisticamente nós chamamos a média, né, esse valor de média, de x barra e a amplitude de R. Né, conceitos aí da própria estatística. Né, aqui um pouco mais compacto as fórmulas que nós utilizamos. E agora o próximo passo é calcular o x barra barra. A média é o x barra. O que é o x barra barra? É a média das médias. Então eu vou calcular a média desses valores aqui, a média das médias. Depois o r barra, que é a média das amplitudes. Então vamos fazer esse cálculo aqui rapidamente. Estou aqui com a minha calculadora na mão, então 4,5 mais 4,4 mais 4,4 mais 4,5 mais 4,9. Então somei e vou dividir por quanto? Dividir por 5, porque eu tenho 5 elementos. Então 22,7 dividido por 5, 4,54. O que é esse valor? É a média das médias. Inclusive, esse valor aqui já é aquela linha central da nossa carta CEP que nós vimos no vídeo anterior. 4,54, que é o x barra barra. Agora farei a mesma coisa com a amplitude. Vou calcular a média das amplitudes. Então vamos lá. 0,4 mais 0 mais 0,5 mais 0,2 mais 0,4. Dividido por 5 também. 0,3. Lembrando que esse 0 entra na conta, tá? Então 0,4 mais 0. Ah, mas eu vou somar 0. Vai somar 0. Porque eu preciso dividir por 5 no final. Então pode somar 0 sem medo. E a média aqui deu 0,3. Muito bom. Conhecemos aqui agora dois valores estatísticos extremamente importantes para a evolução da nossa carta de controles estatístico do processo, nossa carta CEP, que é a média das médias dos valores obtidos e a média das amplitudes. Agora nós vamos calcular o limite superior de controle e o limite inferior de controle. A luzinha aqui está pequena, vou ter que apagar, mas nós, tendo esses dados aqui, nós conseguiremos realizar o cálculo. Ok, então continuando aqui, de volta, nós já sabíamos a média das médias, x barra, e a média das amplitudes. Faltam agora dois parâmetros estatísticos, o limite superior de controle e o limite inferior de controle. O cálculo também é muito simples, é muito tranquilo de ser realizado. Limite superior de controle é igual a x barra barra, que nós calculamos, mais A2 vezes a média das amplitudes. Conhecemos o x barra barra, conhecemos a média das amplitudes, que nós calculamos na lousinha anterior. O que é esse A2? Esse A2 é um parâmetro estatístico incluído nesses cálculos que busca aqui trazer alguns arredondamentos para simplificar o processo. Vocês sabem, né? A estatística trabalha com uma série de parâmetros muito trabalhosos de serem calculados, como por exemplo o desvio padrão. Então o desvio padrão é uma raiz quadrada de n menos n menos 1 ao quadrado, dividido, enfim. É uma fórmula muito grande. Se nós fôssemos sempre usar esse conceito de desvio padrão nos cálculos, ia demorar muito para fazermos a nossa carta CEP. Então, o que foi feito aí na área de CEP é simplificar esse cálculo, incluindo simplesmente um parâmetro A2, que eles chamaram de A2. Então, o parâmetro que visa aqui simplificar o nosso cálculo, e de fato simplificou, porque ele virou aqui uma conta de vezes e uma conta de mais, muito tranquilo de ser realizado. E onde que a gente sabe qual que é o valor desse A2? Esse valor do A2 depende da quantidade de amostras que você tem em cada etapa do processo. Lembre-se que nós medíamos 3 pães de queijo, então nós temos 3 amostras. Então eu vou mandar para vocês a tabela onde a gente consulta isso, a gente só vai pegar lá
3 amostras, A2 é igual a tal. Né? No nosso caso aqui, A2 é igual a 1,1. No nosso caso, nesse exemplo aqui com 3 pães de queijo. Se no exemplo de algum exercício de vocês for 5, aí já vai ser 0,57, se não me engano. E é só consultar a tabela, isso está à disposição de todos. Ok? Então vamos lá, vamos calcular o nosso limite superior e inferior de controle. Continuando aqui, limite superior de controle é igual o nosso x barra barra que nós calculamos aquela hora lá, 4,54 mais A2, que eu consultei na tabela, vezes a média das amplitudes que nós havíamos calculado lá também, que deu 0,3. Fazemos aqui então essa expressão, né? Primeiro fazemos o que está multiplicando, fazemos o que está entre parênteses, que é 1,1 vezes 0,3. Então, 1,1 vezes 0,3, 0,33. Ou seja, o limite superior de controle é 4,54 mais 0,33, que dá igual a 4,87. 4,87, esse é o nosso limite superior de controle. Agora vamos calcular o limite inferior de controle. Muito similar. Limite inferior de controle, 4,54 menos A2, a gente sabe que é 1,1 vezes R, que é 0,3. Limite inferior de controle igual a 4,54 menos 0,33. Então, nosso limite inferior de controle é 4,54 menos 0,33, que é igual a 4,12. 4,21. Ok, já temos os dados suficientes para montar a nossa carta CEP. Eu vou anotar aqui do lado para não esquecer. Né? Nós temos o nosso, vou deixar aqui em cima bem pequenininho, nosso LSC, que é 4,87. Nós temos o nosso LIC, que é 4,21. E nós temos o nosso x barra barra, que é 4,54. Um eixo vertical, um eixo horizontal, mais um eixo aqui para fechar, né, para parecer uma carta mesmo. Fechando. Agora nós temos o nosso limite superior de controle, que agora eu sei, eu calculei. O meu limite superior de controle é igual a 4,87. Eu tenho o limite inferior de controle, que eu calculei também, 4,21. E eu tenho a média, a nossa linha média aqui, que eu também calculei, 4,54. Muito bem, está aqui posto o nosso gráfico, né? Ele vai de 4,21 aqui até 4,87. O que falta fazer agora? Inserir os dados. Quais dados que nós iremos inserir? Lembra que nós fizemos a tabulação por hora? Então tinha a hora 1, a hora 2, a hora 3, a hora 4 e a hora 5. Então o que nós vamos pegar lá? Qual que é a média da hora 1? Qual que é a média da hora 2? Qual que é a média da hora 3, da hora 4 e da hora 5? Eu acho que eu não lembro de cabeça, mas vamos tentar aqui. Eu lembro que a média na hora 1 era 4,5, né? Então 4,5. Se aqui é 4,54, 4,5 está um pouquinho abaixo. Na hora 2, aquele que deu 4,4, né? Um pouquinho abaixo aqui também. Na hora 3, deu 4,6. Acho que foi 4,6. Está um pouquinho acima. Na hora 4, foi 4,4 também, né? 4,4 a média.
E na hora 5, a média foi 4,9, certo? 4,9 passou aqui, beleza? Então, agora vamos apenas ligar os nossos pontos. Aqui, 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 aqui. Eita, ficou torto aqui, ficou uma curva, não ficou uma reta, né? Vamos me ajeitar aqui. Prontinho. Está feito o nosso gráfico de controle estatístico do processo da padaria que está controlando a massa dos pães de queijo. Percebam que nas 4 primeiras horas o processo estava indo muito bem, estava oscilando muito pouco próximo da média, mas na 5ª hora aconteceu alguma coisa, o padeiro deve ter colocado um pouquinho a mais de farinha, que fez com que a massa dos pães de queijo ficasse acima do normal, acima do que é estatisticamente ideal, ultrapassando inclusive o limite superior de controle. Isso é um ponto de atenção. O que cabe agora à organização fazer? Parar o processo e verificar o porquê que nesse momento aqui os pães saíram com uma massa tão grande. Aí entra toda aquela etapa dos processos de qualidade, que envolve análise das causas, buscar entrevistar os envolvidos, buscar entender o processo que justifique esse aumento aqui na massa. Ok? Ficou alguma dúvida? Me manda mensagem, estou à disposição. Acho que dessa forma aqui ficou muito simples, a gente vai conseguir resolver os exercícios que eu estou propondo. Mas eu continuo à disposição por meio da mensagem. Esses vídeos aqui é mais para facilitar mesmo, né, o curso de vocês, que já está um pouco apertado o tempo, a gente está se comunicando meio que virtualmente. Então dessa forma aqui eu espero que fique um pouquinho mais fácil o nosso entendimento. Ok? Então muito obrigado aí pela atenção. Fiquem bem, fiquem em casa se possível e estou aí à disposição para mais esclarecimentos. Um abraço.